Uma faxineira humilde, de apenas 38 anos, tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Quando o filho de 4 anos de seu patrão milionário desmaiou na mansão e todos ficaram paralisados, ela não hesitou nenhum segundo. Pegou o menino no colo e saiu correndo desesperadamente para o hospital, sem permissão, sem pensar nas consequências. O que esse empresário milionário fez para agradecer essa mulher que salvou a vida de seu filho vai chocar você completamente e mostrar que algumas atitudes podem mudar tudo para sempre. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. A mansão dos Almeida, em Alphaville, ostentava o luxo que apenas os milhões podiam proporcionar. Jardins perfeitamente aparados, piscina cristalina e uma casa de 3 andares que mais parecia um palácio moderno. Era ali que Rodrigo Almeida, aos 42 anos, construíra seu império imobiliário, transformando terrenos vazios em complexos residenciais que mudavam o horizonte de São Paulo. Naquela manhã de terça-feira, como todas as outras, Rodrigo estava trancado em seu escritório desde as 6 da madrugada, mergulhado em planilhas e contratos milionários. 3 telefones tocavam simultaneamente enquanto ele organizava a compra de mais um terreno na zona oeste da capital. Para ele, cada minuto perdido significava menos dinheiro no banco, menos poder, menos sucesso. Enquanto o pai trabalhava obsessivamente, Gabriel brincava sozinho no jardim. Aos 4 anos, o menino tinha os olhos curiosos do pai, mas carregava uma tristeza que uma criança de sua idade não deveria conhecer. Seus brinquedos caros estavam espalhados pela grama, mas ele preferia conversar com as borboletas que pousavam nas flores, como se fossem seus únicos amigos verdadeiros. Carla Santos observava tudo isso enquanto limpava os vidros da sala de estar. Aos 38 anos, ela trabalhava como faxineira na mansão há 2 anos, tempo suficiente para conhecer cada canto daquela casa e, principalmente, para perceber a solidão que habitava dentro de toda aquela riqueza. Carla era uma mulher simples, de sorriso caloroso e mãos calejadas pelo trabalho duro, que sustentava o filho adolescente com muito esforço e dignidade. A rotina da casa seguia como um relógio suíço. A governanta Margarete comandava os outros funcionários com pulso firme. O jardineiro cuidava dos canteiros. A cozinheira preparava refeições que muitas vezes Gabriel comia sozinho na mesa gigante da sala de jantar. Era um mundo funcionando perfeitamente, mas frio como mármore. Carla sempre sentia o coração apertar quando via Gabriel brincando solitário. Lembrava-se de sua própria infância humilde, mas cheia de risos e brincadeiras com os irmãos no quintal de terra batida. Às vezes, quando Rodrigo não estava por perto, ela se permitia conversar com o menino, contar historinhas ou simplesmente escutar suas perguntas inocentes sobre o mundo. Tia Carla, Gabriel havia perguntado semana passada, por que meu papai nunca brinca comigo? A pergunta havia atingido Carla como uma punhalada. Como explicar para uma criança de 4 anos que o pai escolhera o dinheiro ao invés dos momentos preciosos que nunca voltariam? Naquela manhã específica, enquanto Carla organizava a biblioteca, ouviu Gabriel cantarolando no jardim. Era uma melodia que ela havia ensinado para ele, uma canção de ninar que costumava cantar para sua filha anos atrás. O som da vozinha alegre a fazia sorrir, mesmo sabendo que daqui a pouco o menino estaria novamente sozinho quando ela terminasse o trabalho. Foi então que o silêncio súbito a assustou. Gabriel havia parado de cantar abruptamente. Carla olhou pela janela e sentiu o sangue gelar nas veias. O menino estava caído na grama, imóvel, com o rostinho pálido voltado para o céu azul de São Paulo. Mas o que ela não sabia é que esse momento mudaria para sempre o destino de todos naquela casa. Carla não pensou 2 vezes. Largou o pano de limpeza no chão e correu para o jardim como se sua própria vida dependesse disso.
Seus pés descalços voaram sobre o piso de mármore da varanda, e quando chegou até Gabriel, seu coração já batia descompassado. O menino estava inconsciente, respirando com dificuldade, os lábios ligeiramente azulados. Gabriel, Gabriel, meu amor, acorda! Ela se ajoelhou ao lado dele, verificando os sinais vitais, como havia aprendido quando sua própria filha adoeceu anos atrás. O pulso estava fraco, mas presente. Não havia tempo a perder. Margarete apareceu correndo, seguida por outros funcionários. Meu Deus, o que aconteceu com o menino? A governanta estava em pânico, as mãos tremendo enquanto tentava entender a situação. Chame uma ambulância, rápido! Carla gritou, pegando Gabriel no colo com cuidado, mas determinação. O corpinho dele parecia tão frágil em seus braços, tão pequeno e indefeso. Já estou ligando! Margarete discou o número de emergência com dedos trêmulos. Vão demorar pelo menos 15 minutos para chegar aqui. O trânsito está terrível na Marginal. 15 minutos. Para Carla, isso soava como uma eternidade. Suas memórias voltaram 5 anos no tempo, quando sua filha Sofia havia tido uma crise respiratória em casa. Ela havia esperado a ambulância, seguido todos os protocolos, confiado no sistema. E quando finalmente chegaram ao hospital, já era tarde demais. Sofia havia morrido em seus braços, na sala de emergência, e desde então, Carla carregava a culpa de não ter agido mais rápido. Não! Carla bradou, apertando Gabriel contra o peito. Não vou esperar. Vou levar ele agora para o Einstein. Carla, você está louca. Não pode sair com o filho do patrão assim. Margarete tentou impedir, mas Carla já estava caminhando em direção à garagem onde deixara seu Corsa 2010 azul. Ligue para o Dr. Rodrigo e diga que estou levando Gabriel para o Einstein. Eu trabalho lá nos finais de semana, conheço o caminho e sei que a emergência é rápida. Carla abriu a porta traseira do carro e colocou Gabriel cuidadosamente no banco, ajeitando sua própria blusa como travesseiro improvisado. O motor engasgou 2 vezes antes de pegar. O carro de Carla não era confiável como as máquinas alemãs da garagem dos Almeida, mas naquele momento era sua única esperança. Ela pisou fundo no acelerador, saindo pelos portões da mansão enquanto orava baixinho. São Gabriel, proteja esse anjo. Nossa Senhora Aparecida, não deixe eu chegar atrasada de novo. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela falava com Gabriel. Fica comigo, meu amor. Fica com a tia Carla. Você é forte. Você vai ficar bem. No retrovisor, ela via a movimentação na mansão, funcionários correndo, Margarete ao telefone. Logo, Rodrigo saberia o que estava acontecendo. Logo ele descobriria que sua faxineira havia sequestrado seu filho em seu carro velho e estava correndo pelas ruas de São Paulo como uma louca. Mas Carla não se importava com as consequências. Não se importava se seria demitida, processada ou presa. Tudo o que importava era chegar ao hospital a tempo. Desta vez, ela não deixaria uma criança morrer por sua hesitação. Sua experiência trabalhando no Einstein nos finais de semana lhe dava a certeza de que ali Gabriel receberia o melhor atendimento. O que ela não imaginava é que naquele banco traseiro, entre a vida e a morte, Gabriel murmurava baixinho. Tia Carla, não me deixa. O hospital israelita Albert Einstein estava movimentado como sempre, mas nada preparou a equipe de emergência para a cena que presenciariam naquela manhã. Carla irrompeu pelas portas automáticas como um furacão, carregando Gabriel desacordado nos braços, gritando com desespero que cortava o ar. Socorro! Por favor, alguém me ajuda! É uma criança! Sua voz ecoou pelo hall de entrada, fazendo com que enfermeiros, médicos e seguranças se voltassem imediatamente para ela. Ele desmaiou e não está respondendo. Dr. Henrique, pediatra experiente de plantão, não hesitou. Maca aqui, agora! Ordenou enquanto corria em direção a Carla. Em segundos, Gabriel foi transferido para uma maca e levado para dentro da sala de emergência pediátrica. Você é a mãe? Perguntou enquanto caminhava rapidamente ao lado da maca. Não, eu trabalho na casa dele. Sou faxineira, mas
Carla lutava para acompanhar o ritmo dos médicos, suas pernas tremendo de adrenalina e exaustão. Ele desmaiou no jardim e eu trouxe correndo. Os pais vêm chegando. Idade da criança. Doutor. Henrique verificava os sinais vitais de Gabriel enquanto a equipe preparava os equipamentos. 4 anos. Gabriel Almeida. Ele estava brincando normal e de repente caiu. Carla segurava as próprias mãos para controlá-las de tremer. Por favor, doutor, salva ele. Pelo amor de Deus, salva esse menino. A porta da emergência se fechou, deixando Carla do lado de fora. Ela encostou na parede fria do corredor e, pela primeira vez desde que viu Gabriel no chão, permitiu-se respirar. Suas roupas estavam encharcadas de suor, o cabelo grudado na testa, as mãos ainda tremendo. Havia manchas de grama em seu uniforme e seus pés descalços estavam sujos da corrida pelo jardim. Foi assim que Rodrigo a encontrou 15 minutos depois. Ele chegou como um tufão, ainda vestindo o terno que usava na reunião de negócios, os cabelos desarrumados e o rosto pálido de terror. Havia dirigido feito um louco pela cidade, burlando leis de trânsito e ignorando semáforos. "Onde está meu filho?" Ele gritou para a recepcionista, mas então viu Carla sentada numa cadeira de plástico, com a cabeça entre as mãos. Pela primeira vez em 2 anos, ele realmente a viu. Não como a funcionária invisível que limpava sua casa, mas como a mulher que havia salvado Gabriel. Carla. Rodrigo se aproximou hesitante. Como ele está?" Ela levantou o rosto molhado de lágrimas. "Os médicos estão cuidando dele, senhor Rodrigo. Chegamos há 20 minutos. Ele desmaiou no jardim e eu não podia esperar a ambulância. Perdão por ter saído com ele sem permissão, mas você salvou meu filho." A voz de Rodrigo saiu rouca, carregada de uma emoção que ele não sentia há anos. "Você pegou ele e trouxe correndo para cá." Carla assentiu, limpando o nariz com as costas da mão. "Eu não podia deixar acontecer de novo, senhor. Não podia deixar chegar tarde outra vez." Rodrigo sentou ao lado dela naquelas cadeiras desconfortáveis da sala de espera e, pela primeira vez na vida, não se importou com o fato de estar num hospital público, não se importou com sua imagem, não se importou com nada além do que aquela mulher simples havia feito por Gabriel. Ele olhou para as mãos calejadas dela, para o rosto honesto marcado pela preocupação genuína, e sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Humildade. "Obrigado", ele sussurrou. "Obrigado por amar meu filho quando eu nem estava lá para protegê-lo." Mas o que eles não sabiam é que a pior notícia ainda estava por vir. "Obrigado por continuar conosco até aqui. O que vem agora vai tocar seu coração de uma forma que você nunca imaginou." Dr. Henrique saiu da sala de emergência após 1 hora que pareceu durar uma eternidade. Seu semblante sério fez o coração de Rodrigo disparar, enquanto Carla se levantou instintivamente, preparando-se para o pior. Os 2 anos cuidando de Gabriel haviam criado nela um amor maternal que transcendia qualquer vínculo empregatício. "Gabriel está estabilizado", o médico anunciou, e ambos suspiraram aliviados. "Mas precisamos conversar. Vocês poderiam me acompanhar ao consultório?" A sala pequena cheirava a desinfetante e tinha aquela frieza típica dos ambientes hospitalares. Dr. Henrique ajustou os óculos e abriu o prontuário de Gabriel, seus olhos revelando a gravidade do que estava prestes a comunicar. "Senhor Almeida, durante os exames, descobrimos algo que explica o desmaio de Gabriel. Ele tem uma condição cardíaca congênita, uma comunicação interventricular que passou despercebida até hoje." O médico fez uma pausa, observando o impacto da notícia. "É um pequeno orifício entre as câmaras do coração que causa arritmias." Rodrigo sentiu o mundo desabar. "Como assim?" Ele fez todos os exames quando nasceu, teve acompanhamento pediátrico regular. Como ninguém detectou isso? Às vezes, essas condições são sutis nos primeiros anos de vida. O que importa agora é que descobrimos a tempo. Dr. Henrique olhou diretamente para Carla.
Se a senhora não tivesse trazido Gabriel imediatamente, se tivessem esperado mais 15 ou 20 minutos, poderíamos ter perdido o menino. As palavras atingiram Rodrigo como socos no estômago. Sua faxineira, a mulher que ele mal notava, havia literalmente salvado a vida de seu filho enquanto ele estava trancado no escritório, obcecado por contratos milionários. A culpa era avassaladora, mas a gratidão era ainda maior. Carla se mantinha em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Lembrava-se de Sofia, de como chegara tarde demais, e agora sentia que Deus havia lhe dado uma segunda chance de salvar uma criança. O tratamento é complexo? Rodrigo perguntou, tentando focar no que realmente importava. Gabriel precisará de cirurgia cardíaca em breve, mas é um procedimento com alta taxa de sucesso. Por enquanto, ele ficará em observação intensiva por 48 horas. Vocês podem vê-lo, mas apenas uma pessoa por vez. Rodrigo olhou para Carla. Vá primeiro, você merece. Não, senhor Rodrigo, você é o pai, eu posso esperar. Carla, ele disse com uma voz que ela nunca havia ouvido antes, carregada de emoção genuína. Você conhece meu filho melhor que eu. Você percebe quando ele está triste, quando está com medo. Eu trabalho tanto que nem sei qual é a cor favorita dele, ou qual música o faz dormir. A confissão doía, mas era necessária. Rodrigo estava finalmente enxergando o quanto havia sido ausente, o quanto priorizara o dinheiro sobre os momentos únicos e irreversíveis da infância de Gabriel. Verde, Carla sussurrou. A cor favorita dele é verde, como as folhas da mangueira do jardim. E ele adora quando eu canto Borboletinha, aquela música antiga que minha mãe cantava para mim. Rodrigo fechou os olhos, sentindo a dor da própria ignorância. Como um pai podia não saber essas coisas básicas sobre o próprio filho? Vá vê-lo primeiro, ele repetiu. Gabriel precisa acordar vendo alguém que realmente o conhece. Carla se dirigiu ao quarto. E quando Gabriel abriu os olhinhos e sorriu ao vê-la, Rodrigo percebeu uma verdade devastadora. Aquela mulher simples amava seu filho de uma forma que ele, o próprio pai, ainda estava aprendendo a sentir. Mas o que estava prestes a acontecer no quarto ao lado mudaria completamente a forma como todos os viam Carla. Gabriel estava conectado a monitores que emitiam bips constantes. Mas seus olhinhos brilharam quando viu Carla se aproximar da cama. O quarto particular do hospital era luxuoso, com vista para os jardins e toda a tecnologia médica mais avançada. Mas nada disso importava para o menino. O que importava era ver o rosto familiar e carinhoso da pessoa que o fazia se sentir seguro. Tia Carla! Gabriel tentou se sentar, mas ela o segurou delicadamente. Calma, meu amor. Você precisa ficar quietinho para ficar forte de novo. Carla ajeitou o cobertor sobre ele e beijou sua testa. Como você está se sentindo? Meu peito está meio estranho, mas agora que você está aqui, já está melhor. Gabriel segurou a mão dela com suas mãozinhas pequenas. Você não vai embora, né? Não vou a lugar nenhum, meu príncipe. A tia Carla vai ficar aqui do seu lado. Ela se acomodou na poltrona ao lado da cama, como se aquele fosse seu lugar natural no mundo. Nos corredores do hospital, outros pacientes e acompanhantes começaram a reparar na situação. Uma enfermeira comentou baixinho com uma colega. Olha só, a doméstica se fazendo de mãe do menino rico. Onde já se viu? Na sala de espera da ala pediátrica, duas senhoras observavam Rodrigo caminhando nervosamente pelo corredor. Aquele é o Almeida, o empresário. Uma sussurrou para a outra. Ouvi dizer que a faxineira dele saiu correndo com o filho. Que situação mais estranha. Imagina só, a empregada se metendo onde não foi chamada. Essas pessoas humildes às vezes se esquecem do lugar delas, respondeu a outra, sem se dar ao trabalho de baixar a voz. Rodrigo ouviu cada palavra e sentiu uma raiva crescer dentro dele. Pela primeira vez na vida, presenciava o preconceito direcionado a alguém que amava sua família.
Pela primeira vez, enxergava as barreiras invisíveis que sempre existiram, mas que sua posição privilegiada o impedia de perceber. Dentro do quarto, Carla cantarolava baixinho para Gabriel, que já estava mais calmo e sonolento. Ela contava histórias sobre borboletas mágicas e jardins encantados, criando um mundo de fantasia que fazia o menino esquecer os fios e equipamentos ao seu redor. "Por que as pessoas ficam olhando você estranho, tia Carla?" Gabriel perguntou, com a inocência típica da idade. Carla parou de cantar, surpresa com a percepção aguçada do menino. "O que você quer dizer, amor? Quando a gente veio pelo corredor, as pessoas ficavam cochichando e olhando. Você fez alguma coisa errada?" O coração de Carla se apertou. Como explicar para uma criança de 4 anos sobre preconceito social? Como dizer que algumas pessoas achavam que ela não tinha o direito de cuidar dele com tanto carinho simplesmente porque era pobre? "Não, meu príncipe, eu não fiz nada errado. Às vezes as pessoas não entendem quando o amor não segue as regras que elas inventaram." Carla escolheu as palavras cuidadosamente. "Mas o importante é que você sabe que a tia Carla te ama muito, né? Eu também te amo, tia Carla. Você é minha segunda mamãe." As palavras inocentes de Gabriel ecoaram pelo quarto e chegaram aos ouvidos de Rodrigo, que havia parado na porta para observar a cena. Ele viu como Carla tratava Gabriel com o carinho que uma mãe verdadeira teria, como conhecia cada gesto, cada necessidade, cada medo do menino. Uma auxiliar de enfermagem passou pelo corredor comentando alto, claramente querendo ser ouvida. "Está certo que ela trouxe o menino correndo, mas agora está se achando muito importante. Fica aí grudada como se fosse da família." Foi a gota d'água. Rodrigo se virou e encarou a mulher. Mas o que ele estava prestes a descobrir sobre Carla mudaria tudo o que pensava conhecer sobre coragem e sacrifício. "Com licença," Rodrigo interrompeu a auxiliar de enfermagem com uma voz que cortou o ar. "A senhora está falando da mulher que salvou a vida do meu filho. Sugiro que demonstre o respeito que ela merece." A auxiliar empalideceu ao perceber quem era aquele homem elegante que a encarava com autoridade. "Desculpe, senhor. Eu não quis... Não quis o quê? Ser preconceituosa, julgar alguém pela profissão." Rodrigo estava descobrindo uma indignação que nunca havia sentido antes. "Aquela mulher tem mais caráter que muitas pessoas ricas que conheço." No meio da tarde, Beatriz chegou ao hospital como um vendaval. Assessora de imprensa de Rodrigo há 5 anos, ela era eficiente, ambiciosa e obsessivamente preocupada com a imagem pública de seus clientes. Seus saltos altos ecoavam pelo corredor enquanto ela procurava o patrão. "Rodrigo, precisamos conversar urgentemente," ela disse ao encontrá-lo na sala de espera. "A situação está saindo do controle." "Que situação, Beatriz?" "O vídeo, Rodrigo. O vídeo da sua faxineira correndo com Gabriel virou viral nas redes sociais." Beatriz mostrou o celular com milhares de visualizações. "Alguém filmou quando ela entrou correndo no hospital. Está por toda parte." Rodrigo assistiu às imagens de Carla desesperada, carregando Gabriel nos braços, gritando por socorro. Era uma cena tocante e dramática que havia mobilizado milhares de pessoas nas redes sociais. "E qual é o problema? Ela salvou meu filho." O problema é a narrativa que está se criando. Faxineira heroína salva filho de milionário. Isso está gerando todo tipo de comentário sobre diferenças sociais, sobre você não estar presente, sobre... Beatriz hesitou. Sobre a proximidade excessiva entre uma funcionária e seu filho. Proximidade excessiva? Rodrigo sentiu a raiva subir. "Beatriz, você está insinuando o que exatamente?" "Estou dizendo que precisamos controlar essa narrativa antes que prejudique sua imagem empresarial. Preparei uma nota oficial agradecendo todos os funcionários que ajudaram, sem citar nomes específicos. Algo discreto, elegante. Você quer apagar Carla da história? Quero proteger você. Imagina se os investidores começarem a questionar sua capacidade como pai.
Se acharem que você é negligente, seus negócios podem ser afetados. Rodrigo olhou para Beatriz como se a visse pela primeira vez. Durante anos, ela havia moldado sua imagem pública, criado a persona do empresário bem-sucedido e confiável. Mas agora, ele percebia que tudo isso era vazio se significasse negar o reconhecimento a quem realmente merecia. Não, a palavra saiu firme e definitiva. Como assim não? Não vou minimizar o que Carla fez. Ela salvou Gabriel, Beatriz. Enquanto eu estava fechado no escritório, obcecado por dinheiro, ela demonstrou mais amor pelo meu filho que eu mesmo. Rodrigo se levantou, determinado. Quero uma nota oficial mencionando o nome dela, agradecendo publicamente sua coragem. Rodrigo, você está cometendo um erro. Misturar classes sociais assim vai gerar polêmica desnecessária. Que gere. Cansei de viver em bolhas. Cansei de fingir que as pessoas valem menos por terem menos dinheiro. Rodrigo caminhou em direção ao quarto de Gabriel. Prepare a nota como eu pedi ou encontre outro cliente. Beatriz ficou atônita. Em 5 anos trabalhando para Rodrigo, nunca o havia visto tão irredutível, tão disposto a contrariar estratégias de imagem por causa de princípios. O vídeo continuava se espalhando pelas redes sociais. Comentários divididos entre apoio e críticas chegavam às milhares. Alguns elogiavam Carla como heroína, outros questionavam se uma faxineira tinha o direito de tomar decisões sobre o filho do patrão. Dentro do quarto, Carla permanecia ao lado de Gabriel, alheia à tempestade que se formava nas redes sociais. Mas o que ela não sabia é que sua vida estava prestes a mudar de forma que jamais poderia imaginar. A história de Carla e Gabriel explodiu nas redes sociais como um furacão. O vídeo dela correndo com o menino nos braços foi compartilhado milhões de vezes, gerando hashtags como Ney Faxineira Herói e Amor Sem Classe. O Brasil inteiro estava dividido, debatendo sobre coragem, maternidade e as barreiras invisíveis que separam ricos e pobres. Na mansão de Alphaville, o telefone não parava de tocar. Jornalistas de todo o país queriam entrevistar Carla. Programas de televisão ofereciam quantias consideráveis para que ela contasse sua versão da história. Margarete atendia às ligações cada vez mais irritada. Ela não quer falar com ninguém, a governanta dizia pela 10ª vez naquela manhã. A Carla não está dando entrevistas! No hospital, Carla permanecia focada apenas em Gabriel. Ela havia desligado o celular após receber centenas de mensagens de desconhecidos. Algumas eram de apoio e carinho, outras de críticas ferozes questionando se uma simples faxineira tinha o direito de tomar decisões sobre uma criança que não era sua. Tia Carla, por que você está triste? Gabriel perguntou, notando que ela não cantava mais suas músicas favoritas. Você não gosta mais de mim? Claro que gosto, meu amor. Você é a coisa mais importante do mundo para mim. Carla forçou um sorriso. Mas Gabriel, com a intuição aguçada das crianças, percebia que algo estava diferente. Rodrigo chegou ao hospital com uma pilha de impressões dos comentários das redes sociais. Alguns o deixaram furioso. Esse empresário não cuida do próprio filho. Que pai negligente deixa a empregada criar a criança. Ela fez mais que a obrigação dela. Outros comentários, porém, o tocaram profundamente. Essa mulher é um anjo, que amor puro e desinteressado. Quantos pais ricos fariam o mesmo por uma criança pobre? Carla, você viu o que estão falando sobre você? Rodrigo se aproximou dela com cuidado. Prefiro não ver, senhor Rodrigo. Não quero que isso mude o que sinto pelo Gabriel. Ela ajeitou o travesseiro do menino. As pessoas podem falar o que quiserem. Eu sei por que fiz o que fiz. Estão chamando você de heroína nacional. Programas de TV querem te entrevistar. A Globo ligou 3 vezes hoje. Carla balançou a cabeça negativamente. Não quero aparecer em televisão. Não quero fama. Só quero que o Gabriel fique bem e volte para casa. Naquele momento, Rodrigo percebeu mais uma diferença fundamental entre ele e Carla.
Enquanto ele sempre buscara reconhecimento, status e visibilidade, ela encontrava satisfação no silêncio do bem feito sem esperar retorno. No quarto ao lado, uma família discutia alto sobre o vídeo viral. Imagina se nossa babá fizesse isso sem nossa permissão. Ia ser demitida na hora, disse uma mulher para o marido. Essas pessoas pobres sempre querem aparecer, se fazer de importantes. Gabriel ouviu tudo e suas lágrimas começaram a cair. Tia Carla, você vai ser demitida por me salvar? Não, meu príncipe. Seu papai não é igual a outras pessoas. Carla secou as lágrimas dele, mas por dentro estava destruída. E se Rodrigo realmente a demitisse para acabar com a polêmica? E se ela perdesse não apenas o emprego, mas também Gabriel? Promete que não vai embora? Eu prometo que sempre vou estar aqui quando você precisar de mim. Ela respondeu, escolhendo as palavras cuidadosamente. Rodrigo observava tudo de longe, percebendo que Carla estava sofrendo muito mais do que demonstrava. A mulher que havia salvado seu filho estava sendo julgada por um país inteiro, e ele precisava fazer algo para protegê-la. Mas o que ele estava prestes a descobrir sobre a vida de Carla o chocaria mais que qualquer comentário nas redes sociais. Era quase meia-noite quando Rodrigo decidiu fazer uma pausa e buscar café na lanchonete do hospital. Gabriel dormia tranquilamente, monitorado pelos equipamentos, e Carla cochilava na poltrona ao lado da cama. Seus cabelos estavam desarrumados, seu uniforme amarrotado, mas mesmo assim ela permanecia ali, como uma guardiã incansável. Ao passar pela recepção, Rodrigo ouviu uma conversa que o fez parar abruptamente. A mulher do vídeo viral? Sim, ela trabalha aqui no hospital também, uma faxineira comentava com outra. Todo sábado e domingo ela vem limpar os consultórios do prédio anexo. Trabalha que nem uma condenada para sustentar o filho. Aqui no hospital? A outra perguntou surpresa. Há mais de um ano. Ela tem 3 empregos, coitada. Durante a semana é faxineira na mansão, nos finais de semana limpa aqui e ainda faz salgados para vender na feira. O menino dela está no 3º ano do ensino médio numa escola particular porque ela se mata trabalhando para pagar. Rodrigo sentiu o mundo girando ao seu redor. Carla trabalhava ali mesmo, no hospital onde havia trazido Gabriel, e ele nunca soube. 3 empregos. Ela trabalhava em sua casa durante a semana, vinha para o hospital nos finais de semana e ainda encontrava tempo para cozinhar e vender na feira. Tudo para dar uma educação melhor ao filho. Ele voltou ao quarto com o coração pesado, olhando para Carla com olhos completamente diferentes. Como ela conseguia sorrir sempre que via Gabriel? Como mantinha aquela energia positiva trabalhando tanto? Como ele, que havia 5 dias por semana, nunca percebeu o cansaço em seus olhos? Senhor Rodrigo, aconteceu alguma coisa? Carla havia acordado e notado sua expressão abatida. Carla, você trabalha aqui no hospital também? Ela abaixou os olhos envergonhada. Só nos finais de semana, senhor. Não interfere no meu trabalho na sua casa. Por que nunca me contou? Por que não era necessário? Minha vida pessoal não deve incomodar o senhor. Carla se ajeitou na cadeira, claramente desconfortável com o assunto. 3 empregos, Carla? Você trabalha 3 empregos? O Leonardo está no 3º ano do ensino médio, numa escola particular. É um menino muito inteligente, quer fazer medicina. Eu não posso deixar ele desistir dos sonhos por falta de dinheiro. Sua voz era firme, mas Rodrigo podia ver a exaustão por trás da determinação. E você? Quais são os seus sonhos? A pergunta a pegou desprevenida. Há tanto tempo ninguém perguntava sobre seus próprios desejos que Carla nem sabia mais como responder. Meus sonhos estão no futuro do meu filho, senhor Rodrigo. Ver ele formado, realizado, tendo as oportunidades que eu nunca tive. Isso é suficiente para mim. Não pode ser só isso, Carla. Você é uma pessoa, não apenas uma mãe. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu sonhava em estudar enfermagem, cuidar de pessoas, ajudar a salvar vidas.
Mas quando a Sofia morreu e o Leonardo ainda era pequeno, precisei escolher entre meus sonhos e o futuro dele. Sofia era minha filha. Morreu aos 5 anos por uma pneumonia que não foi tratada a tempo. Por isso eu não podia esperar a ambulância quando o Gabriel desmaiou. Por isso eu corri. Carla enxugou as lágrimas. Não podia deixar outro anjo partir por causa da minha hesitação. Rodrigo se sentou ao lado dela, finalmente entendendo a verdadeira dimensão da mulher extraordinária que havia salvado Gabriel. Ela não era apenas corajosa. Era uma guerreira que transformara sua dor em força para proteger outras crianças. Mas o que ele estava prestes a oferecer a ela mudaria o destino de todos para sempre. 3 dias depois, Gabriel recebeu alta médica com sucesso. A cirurgia cardíaca havia sido agendada para dali a 2 meses, mas ele estava estável e poderia voltar para casa com alguns cuidados especiais. A alegria do menino ao saber que voltaria para o jardim onde brincava era contagiante. Tia Carla, você vai continuar cuidando de mim em casa? Gabriel perguntou, enquanto ela arrumava seus brinquedos na mochila. Claro que vou, meu amor. A tia Carla não vai te deixar nunca. Rodrigo observava a cena e tomou a decisão mais importante de sua vida empresarial e pessoal. Durante aqueles dias no hospital, ele havia feito mais que refletir sobre prioridades. Havia reorganizado completamente seus valores e objetivos. Carla, preciso falar com você antes de sairmos daqui. Eles se dirigiram ao café da recepção, um ambiente mais reservado. Rodrigo estava visivelmente nervoso, como se estivesse prestes a fechar o negócio mais importante de sua carreira. Carla, quero fazer uma proposta para você, mas quero que entenda que não é por pena ou gratidão temporária. É porque reconheço seu valor verdadeiro. Senhor Rodrigo, eu não entendo. Quero que você seja a cuidadora oficial de Gabriel. Não mais faxineira, mas responsável exclusiva por ele, com salário digno dessa responsabilidade, plano de saúde completo e... Ele fez uma pausa dramática. Uma bolsa integral para Leonardo estudar medicina na melhor universidade particular de São Paulo quando ele se formar no ensino médio. Carla ficou em silêncio, processando o que havia ouvido. Era impossível, irreal demais para ser verdade. Mas tem mais, Rodrigo continuou. Quero pagar sua faculdade de enfermagem. Você pode estudar à noite e durante o dia cuidar do Gabriel. Realizaria seu sonho e ainda estaria com ele. Senhor Rodrigo, isso é... Eu não posso aceitar. É generosidade demais. Não é generosidade, Carla. É justiça. Você demonstrou mais amor pelo meu filho em 3 dias que eu em 4 anos. Você conhece Gabriel melhor que eu, entende suas necessidades, seus medos, suas alegrias. Rodrigo se inclinou para a frente. Eu preciso de você. Gabriel precisa de você. Carla começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio e esperança. E o que as pessoas vão falar? Que eu me aproveitei da situação para conseguir vantagens? Que falem! Aprendi que opiniões alheias não sustentam uma família nem salvam vidas. Rodrigo sorriu genuinamente. Além disso, você não seria mais funcionária da casa. Seria parceira na criação do Gabriel. Seria família. A palavra família ecoou no coração de Carla como uma música há muito esquecida. Desde que perdera Sofia, ela se sentia incompleta, como se uma parte de sua alma tivesse partido junto. Gabriel havia preenchido esse vazio de forma natural, e agora Rodrigo estava oferecendo a chance de oficializar esse amor. Leonardo ficaria morando conosco também. A mansão é grande o suficiente, e Gabriel adoraria ter um irmão mais velho. O Senhor pensou em tudo, Carla sussurrou, ainda incrédula. Pensamos, Rodrigo corrigiu. A partir de agora, todas as decisões sobre Gabriel serão nossas. Você tem voz igual à minha. Carla olhou pela janela do café e viu Gabriel na cadeira de rodas, brincando com um enfermeiro que o empurrava pelos corredores. O menino ria com a alegria pura da infância, e ela soube que sua resposta sempre havia sido óbvia. Aceito.
ela disse, e pela primeira vez em anos permitiu-se sonhar com um futuro diferente. Mas o que estava por vir seria ainda mais transformador do que qualquer um deles poderia imaginar. 3 meses depois, a mansão dos Almeida havia se transformado completamente. Não era mais aquela casa silenciosa e fria, onde o dinheiro substituía o afeto. Agora, risos ecoavam pelos corredores, conversas animadas aconteciam durante o jantar, e Gabriel corria pelo jardim com a energia de uma criança verdadeiramente feliz. Carla estava sentada na mesa da cozinha, estudando anatomia para sua prova de enfermagem, quando Gabriel chegou correndo com um desenho colorido nas mãos. "Tia Carla, olha o que eu fiz na escola hoje." Ele mostrou orgulhoso um desenho da família. Um homem alto, uma mulher de cabelos cacheados, um menino pequeno e um adolescente. "Somos nós 4. Está lindo, meu amor." Carla beijou a testa dele. "Vamos mostrar para seu papai quando ele chegar." Rodrigo agora chegava em casa todos os dias às 5 da tarde. Havia delegado responsabilidades, contratado gerentes competentes e descoberto que sua empresa funcionava melhor quando ele não tentava controlar cada detalhe obsessivamente. Seus sócios até comentavam que ele estava mais criativo e eficiente, trabalhando menos horas. Leonardo chegou da escola no final da tarde, radiante. "Mãe, passei em primeiro lugar na prova de biologia." O rapaz de 17 anos havia encontrado na medicina não apenas uma profissão futura, mas uma paixão verdadeira. Seu último ano do ensino médio estava sendo brilhante, e a bolsa universitária que Rodrigo havia prometido o motivava ainda mais. "Eu sabia." Carla o abraçou emocionada. "Seu sonho está se realizando, meu filho." Gabriel correu para abraçar Leonardo. "Mano, Léo, você vai ser médico igual ao Dr. Henrique?" "Vou sim, pequeno. E vou cuidar muito bem do seu coração quando você fizer outros exames." A cirurgia de Gabriel havia sido um sucesso absoluto. O procedimento correu perfeitamente e agora ele vivia uma vida normal, apenas com consultas regulares de acompanhamento. Quando Rodrigo chegou naquela noite, encontrou a cena que mais amava. Gabriel e Leonardo brincando no jardim, enquanto Carla estudava com livros espalhados pela mesa. Era uma imagem de família verdadeira, construída não pelos laços de sangue, mas pelos fios invisíveis do amor e da escolha. Como foi a prova? Rodrigo beijou a testa de Carla delicadamente. Nos últimos meses, o respeito e a admiração mútua haviam naturalmente se transformado em algo mais profundo. Eles não forçaram nada, não correram etapas. O amor cresceu devagar, sólido como alicerce. "Acho que foi bem. A anatomia está ficando mais fácil." Carla sorriu. "E como foi sua reunião?" "Fechamos a parceria para construir habitação popular. Vai ser o maior projeto social da empresa." Rodrigo se sentou ao lado dela. "Você me ensinou que dinheiro sem propósito é vazio." Naquela noite, durante o jantar, Gabriel fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. "Papai, quando você e a tia Carla vão se casar?" O silêncio foi breve, mas cheio de significado. Rodrigo e Carla se entreolharam, sorrindo. "Quando ela quiser." Rodrigo respondeu pegando a mão de Carla sobre a mesa. "Quando tivermos certeza de que é para sempre." Carla completou, apertando os dedos dele. Leonardo levantou o copo de suco. "A nossa família maluca e perfeita." Todos riram e brindaram, e naquele momento, olhando para os rostos que amava ao redor da mesa, Carla percebeu que sua vida havia se transformado de maneiras que ela nunca ousara sonhar. Ela não era mais apenas uma mulher que limpava casas alheias. Era mãe, estudante e parte de uma família que escolhera amá-la. E tudo havia começado com um gesto simples: não hesitar em proteger uma criança quando ela mais precisava. E você? O que achou dessa história de coragem e transformação? Já presenciou alguma situação onde alguém humilde demonstrou mais nobreza que pessoas com muito dinheiro? Conhece alguma história real de amor que superou barreiras sociais?
Conte sua experiência nos comentários. Queremos conhecer sua história. Você acredita que o amor verdadeiro pode mesmo derrubar preconceitos e mudar vidas completamente? Deixe seu like se essa história tocou seu coração. Se inscreva no canal para mais histórias emocionantes que mostram o poder transformador do amor e da bondade humana. E não perca nosso próximo vídeo, onde traremos outra história emocionante que vai mexer com suas emoções e provar que, às vezes, as maiores lições de vida vêm das pessoas mais simples e verdadeiras. Compartilhe essa história com alguém que precisa acreditar que mudanças são possíveis, que o amor não escolhe classe social e que coragem e bondade sempre serão recompensadas. Até o próximo vídeo.